vejo um monte de canais por aí falando isso, até brinco que é o YouTubenomics, né? O Facebooknomics, o Instagramnomics, né? São pessoas que não têm formação nenhuma, não tem nem completaram bem graduação, não tem pesquisa, não tem publicação, não tem currículo, não tem nada. O cara é um Zé Ninguém lá do YouTube e está dando altas aulas de economia, né? Descobri recentemente que o que fundamenta o YouTubenomics é a escola austríaca, né? Um negócio que eu não tinha me dado conta, mas o fundamento científico, entre aspas, né, do YouTubenomics e até mesmo do Facebooknomics. O Twitternomics é um pouco mais rigoroso, diga-se de passagem, porque tem economistas de verdade lá, mas o YouTubenomics, principalmente, e o Facebooknomics, ele está muito fundamentado na escola austríaca, né? Então, esse vídeo é mais um vídeo daquele da série dos vídeos que me causam desgosto, né, do que eu vejo no YouTube, né, dos absurdos que se fala na internet, no YouTube, e que se chama de economia, né. Aliás, tem um lado bom dessa YouTube Nomes que estimulou as pessoas a estudarem economia, né. Isso daí é uma coisa boa, né, porque pelo menos atraiu as pessoas para, enfim, pensar, estudar economia e tal, mas precisa se aprofundar, né, precisa estudar de verdade, né? Me disseram que são economistas autodidatas esses do YouTube, olha aí que beleza, né? Primeiro grande problema é que um pilar da escola austríaca é dizer que o que o mercado faz é certo, né? Tem um lado de, vamos dizer assim, de privilegiar as decisões de mercado, né? O que o mercado em geral decide, o que o mercado faz, né? As transações de mercado são transações ótimas, né? Então, na ideia de que o mercado acerta, né? Que as decisões privadas são certas, enquanto que as decisões públicas são erradas, né? Aquela ideia de que o Estado é malvado e de que o mercado é bonzinho ou bom nesse sentido, né? Então, e assim, eu acho que eu sou um cara bem pragmático, eu acho que existem falhas de mercado e falhas de Estado, né? Depois eu posso falar um pouco mais disso. Mas a primeira contradição meio ridícula da escola austríaca, né? Eles têm a teoria monetária deles, né? A TASE, que diz que você tem, em geral, bolhas de crédito, né? Que decorrem de uma política monetária muito agressiva de criação de créditos, os bancos centrais criando crédito, os governos criando crédito, né? Que provocam distorções, né? E que levam a bolhas, né? Excesso de endividamento, excesso de gasto, que eventualmente estouram, né? E aí fica meio esquisito, porque esses agentes privados que eram super racionais e que acertavam tudo, de repente passam a fazer decisões erradas, né? Então as empresas tomam dívida errada, os consumidores tomam dívida errada, se endividam demais, as empresas se endividam demais, fazem como é que é, misinvestment, né? Erro de alocação, misallocation, né? Então é uma coisa meio curiosa, porque esses agentes privados que são racionais e que em geral acertam, de repente eles ficam burros, né? Então é como se ao fazer essa política monetária mais expansionista e mais agressiva e ao permitir criação de crédito, é como se os governos e os bancos centrais transformassem os agentes privados em burros, né? De repente tem uma chave que liga ali que o cara fica burro e ele acertava as decisões de investimento antes e agora ele passa a errar. Então é como se o governo tivesse essa capacidade de deixar de emburrecer os agentes privados e depois, por algum motivo, quando não tem crédito, eles voltam a ficar inteligentes. Então é como se o crédito emburrecesse as pessoas, né? Essa é a primeira grande contradição, né? Porque ou você acredita que os agentes privados erram, né? Acertam e erram, né? E que isso é um problema deles, isso é um problema do setor privado, né? Ou você acredita que a expansão você não pode acreditar que a expansão de crédito transforma o agente privado num agente burro, né? Que é uma coisa que obviamente não faz sentido. O segundo ponto a destacar, que é uma contradição importante, é o seguinte: qual é o nível de taxa de juros e de crédito que torna o agente burro, né? Porque esse é um dos pontos também da escola austríaca, né? Que existem determinados níveis de taxa de juros, de crescimento do crédito que são nocivos para o sistema econômico. Mas como é que você define isso, né? O juro é 10, é 7, é 5, é 2, é um juro real, nominal, né? Qual é o gatilho, né, que torna o juro artificialmente baixo, né? Que esse é um outro problema também, porque tudo em economia é artificial. O sistema de crédito é artificial, a moeda é artificial, até mesmo uma moeda lastreada é artificial, né? A economia não é um negócio feito de formigas da natureza. Tudo em economia é artificial, então não faz sentido chamar coisas de natural em economia, né? Uma coisa também meio nonsense, né? Então fica um problema aí de como é que você define esses gatilhos, né? Do que é muito baixo, do que é muito alto, e assim por diante. Então fica uma história meio ridícula, né?
Quando a gente olha as duas grandes crises, né, dos últimos 100 anos, que são a crise de 29 e a crise de 2008, fica claro ali que a gente teve um processo realmente de crédito, expansão de crédito desenfreada e de gastos errados, por assim dizer, de agentes privados, né, que se endividaram muito e fizeram investimentos ruins, consumidores que se endividaram enfim, razões erradas e que fizeram excesso de consumo, né? A contradição que me incomoda é que é o sistema privado que faz isso, não é o setor público que faz o overinvestment, né? E essa ideia de que é o Banco Central que empurra o setor privado para ele fazer isso não cola, né? Porque o setor público não tem a capacidade de deixar o setor privado burro, né? Porque ou o setor privado é inteligente ou ele não é inteligente, né? Não vale você ficar virando, né? Eu prefiro mais, obviamente, um economista chamado Hyman Minsky, que é um keynesiano americano, a meu ver, um dos mais brilhantes do século XX, que explica essa mesma questão de alavancagem financeira e de bolhas e de crises, né? Mas com aquela hipótese dele da instabilidade financeira, né? Então ele mostra que os sistemas, especialmente os sistemas financeiros privados, são muito instáveis, né? Porque há uma propensão dos agentes a se alavancar para ganhar dinheiro, que é natural, que é normal do sistema capitalista, né? Os agentes, os bancos, as empresas e os indivíduos se alavancam para investir mais e para ganhar dinheiro. Isso é a busca de risco, tem a ver com a busca de lucro. Isso é o motor do sistema, né? Até tem uma frase muito legal do Minsky que ele diz o seguinte: a estabilidade cria instabilidade, né? Então, quando os agentes estão com tudo sob controle, eles buscam se alavancar mais, tomar mais risco, tomar mais dívida para poder ganhar mais dinheiro, né? Porque a alavancagem traz, especialmente em finanças, eu trabalho já no mercado financeiro há mais de 10 anos, você vê claramente isso, né? A alavancagem que traz lucros, grandes lucros, né? Aliás, o sistema capitalista é um sistema de grande alavancagem e de grande economia de escala. Essa é a beleza dele, né? Por outro lado, o sistema privado cria bolhas e cria crises monumentais. Então o Minsky tem uma maneira muito mais elegante, muito mais bem feita, tem vários livros dele, depois eu vou deixar algumas recomendações aqui para quem tiver interesse. O Minsky voltou a entrar na moda depois da crise de 2008, né? Porque foi aquela lambança que fizeram nos Estados Unidos com a bolha imobiliária, que não tem nada a ver com o setor público, não foi o setor público americano que criou isso. Quem criou foi o setor privado, especialmente com a coisa dos derivativos super alavancados, né? Em algum momento ali o crédito imobiliário sobre PIB chegou a 70% nos Estados Unidos, um negócio bizarro, né? Então, dessa ótica minskiana de alavancagem, é inclusive fácil de explicar a crise de 29 e a crise de 2008. Tem um livrinho muito bom que eu li nesse fim de semana do Steve Keen, que ele usa essas ideias minskianas, né, para mostrar como no auge da crise, ali, ou na antessala da crise em 1928, 29, e na antessala da crise em 2007 e 2008, o setor privado americano estava com o seu nível de endividamento em máxima histórica, né? O crédito PIB, a dívida PIB privada nos Estados Unidos estava acima de 200%, né? Quase 250%, se não me falha a memória. Então, a grande explicação que se dá, e que eu acho que é a melhor que existe, tanto para a crise de 29 quanto para a crise de 2008, é uma alavancagem absurda do setor privado, né? Nessa linha de overinvestment e over-leverage, né? Que eles foram se endividando, as empresas tomando dívida, os consumidores, bolha imobiliária, bolha na bolsa, bolhas generalizadas, né? Que culminaram num estouro, num grande estouro em 1929, da crise de 29, e num grande estouro em 2008 e 2009, da grande crise de 2008, né? Um outro economista muito bom para analisar isso é o Charles Kindleberger, né, que é um keynesiano minskiano, que foi professor da MIT durante muitos anos, né, brilhante, né, que é conhecido ainda hoje, talvez como ele já morreu, mas ele é conhecido talvez ainda hoje como o maior teórico e, mais do que teórico, historiador das crises financeiras, né? Então ele mostra desde da bolha das tulipas na Holanda, passando por... E é incrível, ele cataloga mais de 100 crises, né? Nessa linha da euforia financeira, da alavancagem e da crise, né? Aliás, o livro mais famoso dele é o Crashes, Manias and Panics, né? Foi traduzido pela editora Saraiva aqui para o português. Eu mesmo fiz a revisão técnica da tradução desse livro em 2013, se não me falha a memória. Foi traduzido como, acho que, Bolhas, Manias e Pânicos, né? E ele mostra, né, o padrão que existe nessas crises financeiras, que são sempre crises privadas, né? Em que o setor privado se alavanca muito, se endivida muito, faz muitos investimentos, e aí até nessa linha austríaca, né, do Hayek, de faz investimentos errados e depois quebra, né? Então ele mostra como esse processo de alavancagem, de expansão de crédito e depois de estouro de bolha traz a crise, né? Então se explica isso muito melhor, de maneira muito mais elegante e sem contradições, usando
o Hyman Minsky, o Kindleberger e toda essa literatura keynesiana de finanças em geral, né? Então, você não precisa cair nessa contradição da escola austríaca que diz que o sistema privado é ótimo, mas se tem crédito e se tem juros, o sistema privado é péssimo, né? Que fica um negócio meio ridículo. Também a questão do lastro, né? Quando a gente fala de expansão artificial, né? Mesmo sistemas lastreados, que aliás deram todos errados, né? Com lastro em ouro, o exemplo mais recente foi a Argentina dos anos 90, que tinha um programa liberal com currency board, né? Que é o que os economistas chamam de caixa de conversão, foi um fiasco total a era Menem, né? E lá atrás no padrão ouro também foi grande, enfim, esses sistemas em geral não funcionaram bem, por isso que eles caíram, né? A própria Inglaterra tomou uma paulada dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos superou a Inglaterra também, porque a Inglaterra ficou muito tempo presa na ancoragem do padrão Libra-Ouro, né? Tem um texto legal do Keynes que cujo título é Consequências Econômicas do Mr. Churchill, né? Que ele mostra como a ancoragem Libra-Ouro da Inglaterra no pós-guerra atrapalhou as manufaturas, as exportações inglesas, toda a economia inglesa, gerou desemprego e assim por diante. Então, o vídeo está ficando longo demais. E só para concluir com a cereja do bolo da escola austríaca é que as criptomoedas, vejam vocês, vão resolver todo esse problema, né? Então, para tirar, vamos dizer assim, esse poder maldito do Estado de imprimir moeda, que essa coisa absurda, né? Agora a gente tem, graças a Deus, as criptomoedas que vão salvar todo mundo. Aí é realmente a cereja do bolo da besteirada que tem no YouTube Nomics, né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que tecnologicamente é uma coisa fantástica, uma coisa genial, uma grande sacada, né? E acho que de fato foi uma evolução, né? O problema é confundir isso com moeda, né? Porque o Bitcoin não é uma moeda. Aliás, eu até brinco que o Bitcoin é uma antimoeda, né? Ela tem características opostas, né? Diametralmente opostas ao que transforma alguma coisa numa moeda, né? E me preocupa bastante também porque na internet, no que eu chamo de YouTube Nomics, né? Ou no Twitter Nomics, né? Tá cheio de especialista de moeda falando de Bitcoin, né? Então as pessoas confundem o seu conhecimento sobre Bitcoin, sobre a questão tecnológica e tal, com o seu conhecimento sobre moeda que é nulo, né? São pessoas que nunca estudaram economia, não têm a menor noção de finanças, né? No sentido de gestão de ativos, de liquidez, etc. e tal, e misturam as bolas, né? Então, o primeiro ponto é destacar esse, que é uma tecnologia fantástica e acho que tem um grande futuro, não só o Bitcoin, mas todas criptomoedas, né, que têm surgido, empresas, né, que têm lançado e o próprio Facebook agora com a coisa da Libra. Eu acho que é até um investimento interessante você montar uma carteira de empresas, né, que comercializam ou lançam ou fazem as moedas, mas comprar a moeda em si e carregar na sua carteira, aí eu já acho uma loucura e vou explicar um pouquinho o porquê disso, né? Por que eu digo que o Bitcoin é uma antimoeda, né? Porque por trás do Bitcoin não tem nenhum sistema contratual e nenhum governo, né? Então a turma que é mais da escola austríaca, liberal, acha que isso é fantástico, né? Porque você tem uma moeda que é livre de governo, né? Mas o problema é que o que garante a moeda é o governo, né? A moeda só existe com o governo, né? Por isso que existe o real brasileiro, que está atrelado ao sistema contratual e de liquidação e jurídico brasileiro, o dólar americano, que está atrelado ao sistema contratual jurídico e de liquidação dos Estados Unidos, do euro, do Japão e assim por diante. Por quê? Porque o que confere valor a uma determinada moeda é a capacidade que ela tem de liquidar contratos numa determinada jurisdição. Então por que o real tem valor? O real não é nada, é um pedaço de papel, é um passivo que o Banco Central brasileiro emite contra ele mesmo, né? A notinha lá da oncinha, R$50. Por que aquilo vale? Aquilo vale porque existe um sistema legal, contratual e jurídico no Brasil que te obriga e que te dá a possibilidade de liquidar contratos e obrigações em reais, né? Então, por exemplo, eu quero vender meu apartamento, não sei quanto vale, né? Tô brigando aqui, eu sou vendedor, tenho um comprador, a gente está brigando. Se a gente chegar num valor em reais para liquidar a transação, a gente tem uma referência, né, de valor de fato e aquele contrato pode ser liquidado na moeda. Então eu falo assim, olha, eu estou vendendo meu apartamento, eu te dou meu apartamento e você deposita um TED de R$1 milhão na minha conta. Beleza? Liquidada a transação. Então aquele R$1 milhão sinalizou o valor real do apartamento e o real, a moeda real, teve valor porque ela liquidou essa transação, né? E para isso existe um sistema jurídico, legal e contratual por trás, né? Então isso vale para tudo, vale para o aluguel que você paga, para o carro que você compra, para a mensalidade da escola, enfim, toda a economia brasileira está estruturada em cima de um sistema contratual legal que é liquidado em reais, né? Mesmo vale para Estados Unidos, para a zona do euro, para a Ien, para a China, para qualquer país. Isso funciona assim porque as pessoas têm muita dificuldade em chegar
em acordo em relação ao valor das coisas sem um terceiro que referenda e que, vamos dizer assim, garanta que aquilo tem valor e é verdade, né? Se você tentar negociar com uma pessoa, né? Por exemplo, você quer vender seu carro, quanto que vale seu carro? Você fala, meu carro vale 80 mil reais. Aí o cara vai falar, não, seu carro vale 40 mil reais. Você vai ficar brigando ali e vocês não vão chegar a algum consenso enquanto os dois não acordarem o valor em reais daquele carro, né? Então, de repente, pode ser que você, tá bom, talvez valha um pouco menos, o cara fala, talvez valha um pouco mais, então beleza, então vamos liquidar aqui esse valor aqui do carro, vamos concordar que ele vai ser liquidado por 65 mil reais, então vale 65 mil reais. Então, é daí que vem a força da moeda, né? Dessa capacidade que a gente fala em inglês de discharge, de liquidar contratos, né? De uma maneira invariável, porque quanto vale um real? Um real vale um real, acabou. Você pode trocar esse real por uma outra moeda, né? Por exemplo, um dólar ou por um euro, e o dólar, por sua vez, tem a capacidade de liquidar contratos nos Estados Unidos e o euro tem a capacidade de liquidar contratos na Europa, né? Mas o real é invariável em relação a ele mesmo, né? Por definição. Ele pode perder valor ao longo do tempo por conta da inflação, sem dúvida, né? E a inflação não vem necessariamente do fato do governo imprimir mais moeda, tem muitas outras coisas relevantes, né? Pode ter choque de preço, choque de alimentos, choque de oferta, aumenta o preço da energia elétrica, aumenta o preço da gasolina, o câmbio desvaloriza, tem N coisas que podem fazer com que o real perca valor, que as coisas percam valor em termos de reais, né? Que a gente chama de inflação. Mas, enfim, o sistema contratual legal brasileiro ainda assim diz que as coisas têm que ser liquidadas em real, então a moeda brasileira é o real, e é isso que vale, né? Isso que ancora e referencia todo o sistema, né? O Bitcoin não tem essa capacidade, porque ninguém aceita um Bitcoin para liquidar qualquer contrato, né, relevante, né? Você pode fazer transações rápidas, né? Fala assim, puta, eu tenho $1 milhão que eu quero mandar para Nova York agora de maneira rápida e simples, sem perguntas, né? E esses sem perguntas tem um pouco a ver com a coisa do submundo e tal, de transações ilícitas, mas não vou nem entrar nesse mérito. Você consegue fazer aquela transferência real time ou rapidamente, né? E aí você não está sujeito às oscilações do valor do Bitcoin porque você faz isso numa janela rápida, né? Agora, quando você carrega Bitcoins por uma janela de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você não tem a menor noção do que vai acontecer com o Bitcoin lá na frente. Na verdade, o valor do Bitcoin pode chegar a ser zero, né? Não existe nada que garanta que o Bitcoin vale alguma coisa, né? Existe um sistema de demanda e oferta por mineração e demanda porque pode ter gente comprando muito Bitcoin ou pouco Bitcoin, mas qualquer ativo que você carregue com denominação em Bitcoin, ou o próprio Bitcoin ele mesmo, você está carregando um risco gigante, porque nada te garante que daqui a um mês esse negócio não vá para zero, né? Então, o Bitcoin como transação, como tecnologia de transação, eu acho fantástico. Agora, como reserva de valor e capacidade de liquidação, acho um risco gigantesco, né? Acho um risco gigantesco justamente porque ele não tem esse backup, né, do sistema contratual. Não é só o governo, é todo o pacote, né? Porque é o sistema contratual, legal, jurídico e bancário, né? Porque você pode só liquidar dentro do sistema bancário. Então, isso não é uma desvantagem, na verdade é uma grande vantagem, né? Porque quando você tem ativos que você pode carregar que são denominados numa determinada moeda, reajustados por inflação ou não, né? Você pode comprar um bond, um título que é, por exemplo, uma NTNB, que é ajustada por inflação. Você pode comprar um título americano, que é denominado em dólar, reajustado por inflação ou não. Você pode comprar um título privado aqui, que é indexado por CDI. Mas no final do dia, você tem a garantia de que existe um sistema contratual legal que vai obrigar o cara a te pagar em reais naquela data, né? É isso que te garante. Então, o Estado que te garante que aquela riqueza que você está carregando num bond, num título público, privado, terá valor, porque o sistema contratual legal obriga o cara a te pagar o que está escrito, que é um contrato, né? Quando você compra uma LTN, vou comprar uma LTN 2025 Tesouro Direto. O que é isso? Isso é uma obrigação que o governo brasileiro tem de te pagar no dia 1 de janeiro de 2025 R$ 1.000. É isso que a lei diz. Quem carrega uma LTN tem o direito de receber do governo brasileiro R$ 1.000 no dia do vencimento dela. Mas quem garante isso? O sistema jurídico legal contratual brasileiro. E quem garante isso? O governo, né? Então, na verdade, o governo ele protege a moeda, né? Por isso que ele é importante e por isso que a moeda é moeda. Se você carregar um Bitcoin, daqui 6 meses o Bitcoin vale zero. Aí você vai chorar, puta, meu Bitcoin vale zero e tal. Para quem que você vai chorar? Para ninguém, porque não existe nenhum sistema que te garanta isso. Juridicamente, o Bitcoin não é nada, ele não está em nenhum lugar. Ele é só uma rede, que é uma tecnologia fantástica, que tem pessoas referendando as transações, mas contratualmente, legalmente, você não tem direito nenhum, né? Então,
ele é um negócio meio no ar, assim, né? Por isso que eu acho temerário você carregar em posições em Bitcoin, riqueza, poupança, em Bitcoin, porque você está carregando um risco gigantesco, né? Ele não tem nada a ver com moeda, né? Especialmente com liquidez, né? Porque quando a gente fala de moeda, no fundo a gente está pensando numa característica fundamental da moeda, que é a liquidez, né? Os gestores de portfólio, como eu, por exemplo, a gente valoriza muito liquidez, né? Porque a gente administra grandes massas de grana, de riqueza, então a gente precisa de liquidez, porque amanhã o cotista quer um saque, amanhã ele quer resgatar o fundo inteiro, amanhã ele quer liquidar a posição dele, então eu preciso de ativos que tenham liquidez e que se transformem em moeda rapidamente e que sejam contratualmente e legalmente sujeitos a essa liquidação em reais sob determinadas condições, né? Então isso, para quem faz gestão de carteira e portfólios, é fundamental, né? Para o Brasil, para Estados Unidos, para a Europa, para qualquer país que seja, né? Então, o Facebook com essa ideia da Libra é interessante, porque ele quer criar a jurisdição dele em que você pode pagar as coisas com Libra e tal, que é legal. Como transação, tipo PayPal, uma tecnologia de transação e de pagamento mais sofisticada, eu acho muito, muito interessante todas as moedas, as criptomoedas. Agora, como reserva de fato de valor e de capacidade de liquidação, acho uma loucura total, né? Por isso eu volto a frisar que o Estado é fundamental, porque é ele que dá vida à moeda, né? Claro, o Estado pode administrar mal isso, né? A gente sabe, você pode ter um banco central incompetente, você pode ter uma economia que mergulha numa hiperinflação, você faz uma administração monetária e econômica errada, a moeda realmente pode virar pote. Então isso tem a ver com uma má administração econômica, de política econômica e da própria moeda. E aí, nesses casos, as pessoas correm para dólar, correm para euro, ou até mesmo para ouro. O problema do ouro é que ele também varia muito de valor, né? Mas isso decorre não do problema da moeda em si, decorre do problema da incapacidade de fazer gestão e de fazer política econômica, né? Porque eu tenho visto coisas na internet assim, esse YouTubenomics é uma coisa de louco, né? Vamos ter uma crise mundial gigantesca, então coloque todo o seu dinheiro em criptomoedas, porque lá o governo não vai meter a mão, lá você está seguro, né? Isso para mim é um suicídio completo, né? Claro, o futuro vai dizer se eu estou errado ou não, até como cabeça de gestor de ativos, mas minha visão é que se tiver uma crise catastrófica, as criptomoedas vão virar pó assim do dia para a noite, né?